População de Teresópolis, venho aqui hoje, com tristeza, trazer um assunto sério. A descoberta de uma grande fraude diabólica, armada pelo vereador Cláudio Melo e pelo deputado Newton Salomão e pelo José Carlos Porto, ex-presidente do PT de Teresópolis, com o objetivo de jogar lama no nome de Teresópolis e tentar atrapalhar ainda mais o nosso governo, desestabilizando os secretários e o funcionamento da prefeitura. Vou apresentar para vocês agora a verdade dos fatos, que deram origem àquelas matérias mentirosas publicadas no jornal O Globo a partir do dia 10 de julho, com repercussão em todo o noticiário nacional, falando de um suposto esquema montado na Prefeitura de Teresópolis pelos ex-secretários José Alexandre e Paulo Marquezine, para cobrar propinas de 50% às empreiteiras no momento mais difícil que essa cidade já passou. Mas a verdade sempre prevalece. E as mesmas pessoas que foram depor no Ministério Público Federal, os responsáveis da RW, José Ricardo e Elisângela, contando todas essas mentiras, a troco de uma delação premiada, que na verdade eles foram convencidos pelo vereador Cláudio Melo e pelo deputado Newton Salomão e também pelo ex-presidente do PT de Teresópolis, José Carlos Porto, a inventarem mentiras em troca de promessas de contratos com outros governos do PT. Eles agora negam tudo o que disseram antes. Os responsáveis pela empresa, arrependidos de sua participação na fraude, foram ao cartório e fizeram uma escritura pública declaratória. Ou seja, diante de um tabelião, pessoa com fé pública, e contaram toda a verdade que passo para vocês agora. Esse documento é um documento público e estará à disposição de todos os veículos de comunicação e da população. Prestem atenção na coação e na forma como agem para tentar manchar a honra de chefes de família, com um único objetivo: fazer uma grande maldade para me atingir e o meu governo, e toda a população de Teresópolis, para que novas verbas fossem bloqueadas, prejudicando a reconstrução da cidade nesse momento tão difícil. Vejam só, fizeram uma grande armação envolvendo pessoas em total desespero, condicionando a inclusão de nomes e empresas, pessoas que não tinham nada a ver com a contratação de obras emergenciais, com mentiras e com requintes de crueldade. E, em troca, oferecem ajuda com obras, contratos em outros municípios e governos do PT. O jornal O Globo, antes da publicação da matéria, foi alertado pela nossa Procuradoria de toda essa mentira, mas preferiu reconhecer como única fonte de informação um depoimento no Ministério Público Federal, vazado não sabemos de que forma, dando crédito a esse depoimento como se fosse uma sentença condenatória. Essas matérias caluniosas afirmaram que um suposto esquema de corrupção reinava nos gabinetes de Teresópolis, enquanto famílias enterravam seus entes queridos. Entregamos também ao jornal O Globo o depoimento dessas pessoas, que na CPI negaram qualquer pagamento de propina. Negaram por quê? Porque sabiam que era tudo mentira, inventada por maus políticos que colocam os seus projetos pessoais na frente dos interesses da população e da cidade. Reparem que eles estavam ali na CPI sob juramento. O senhor vereador Cláudio Melo, o senhor deputado Newton Salomão e o senhor Porto conseguiram provocar um grande escândalo de repercussão nacional, sujando o nome da cidade, prejudicando o repasse de recursos. Como pessoas podem jogar tão sujo, tão baixo? E por que fazem isso? Achavam que a verdade não queria chegar. Quando neguei todos os fatos e as calúnias publicadas, é porque eu sabia que era tudo mentira. Mas agora temos uma prova real, concreta, incontestável. Vocês lembram que precisei virar à noite no Tribunal de Justiça para trazer uma liminar, para não paralisar os trabalhos de salvamento e a desobstrução e limpeza da cidade. Porque o mesmo vereador Cláudio Melo e o mesmo deputado Newton Salomão foram autores de uma ação
impedindo o trabalho da prefeitura naquele momento tão difícil das famílias da nossa cidade. Foram os mesmos vereadores e deputados que articularam e organizaram manifestações populares, abertura de CPI na Câmara, na Alerj, para prejudicar ainda mais a cidade. O meu governo ia a chegada de novos recursos, achando que mais recursos e mais obras iriam fortalecer o governo Jorge Mário. Só estavam pensando nas eleições de 2012 e nem um pouco em vocês e nas vítimas da calamidade. Agora está aqui, tudo desmascarado. O que fizeram foi coação, foi provocar depoimentos falsos e ainda vazar esses depoimentos para a imprensa sensacionalista que só quer vender jornal e não fazem o trabalho de apuração dos fatos como deveria ser feito. No PT, fizeram uma comissão de ética, com base nesses fatos, corrupção, má utilização de recursos públicos, enriquecimento ilícito, quando tudo isso não passava de mentiras inventadas pelos próprios integrantes. Criaram uma situação de expulsão do prefeito e dos vereadores que não queriam assinar a abertura de outra CPI porque estavam certos. Não existia nada além das mentiras. Faziam terrorismo na cidade, falando aos quatro cantos de delação premiada, de pagamento de propina, aterrorizando os outros vereadores, os secretários, os empresários, prejudicando a chegada de mais ajuda para Teresópolis. E agora, Comissão de Ética, Executiva Municipal e Estadual do PT, como ficará a situação do vereador Cláudio Melo e do deputado Nilton Salomão? Cadê a ética? Cadê o compromisso com a população que tanto propalam pela cidade? Bastiões da moralidade, da correção, se prestaram a fazer um papel desses, de obrigar, em troca de favores que não cumpriram, pessoas a colocar depoimentos como eles queriam que fosse a verdade. Teresópolis não precisa disso, não precisa passar por isso. Desde março, que ouço falar desse tal depoimento, essa tal investigação do Ministério Público Federal. Cadê as provas? Não existem. As pessoas que foram influenciadas a mentir perante o Ministério Público Federal não mentiram na CPI porque estavam com medo. Devem ter sido orientados pelo seu advogado, porque quem acusa precisa de provas. E não havia prova nenhuma por um único motivo. Era tudo mentira, inventada pelo Cláudio Melo e pelo Salomão. Agora, fica entendida a reação do vereador Carlão, que na CPI chegou a chamar os depoimentos de mentirosos. O vereador Carlão também queria que tudo aquilo dito ao Ministério Público Federal fosse verdade, mas não é e está provado aqui. Agora, o vereador Carlão, Cláudio Melo e outros tentam insistir na mentira e aprovar uma nova CPI, uma nova comissão processante. E eu pergunto para quê? Para tumultuar mais ainda a cidade? Para que eu fique impedido de ajudar aqueles que mais precisam? Não vão conseguir enganar o povo. As máscaras estão caindo e a população precisa saber dessa grande armação que proporcionou à cidade uma mídia negativa de grande repercussão e ainda prejudicando pessoas inocentes que hoje encontram-se com suas vidas e a sua credibilidade pessoal comprometidas em razão da ação criminosa de pessoas que querem o poder pelo poder, de destruir pessoas sem pensar nas consequências. Quero terminar dizendo que vou até as últimas consequências. Vou ao governador, a presidente da República, ao procurador-geral da República. Vamos processar todos aqueles que prejudicaram a nossa cidade e o nosso governo com todas essas mentiras sórdidas. Vou buscar o meu caminho em outro partido e vou continuar a lutar pelo povo de Teresópolis e pela reconstrução da nossa cidade.